Mateus capítulo 11 e o versículo de número 1. Glória a Deus. Amém? Procurei isso aqui, por uns 15 minutos antes do louvor. Agora eu coloquei a mão no bolso aqui. Meu Deus. Podemos ler? E aconteceu que, acabando Jesus de dar a instrução aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperaremos outro? E Jesus, respondendo, disse: Ide, anunciai a João essas coisas que ouvides e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres ficam ricos. Não, aos pobres é anunciado o evangelho. Justo na vez dos pobres mudou, né? Você viu? Toda necessidade, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitados. Aos pobres é anunciado o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Amém? Verso de número... Não, vamos continuar. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão em suas casas dos reis, estão nas casas dos reis. Mas então que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, muito mais que um profeta. Porque este é quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher se tem nascido, não apareceu ninguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Amém? Glória a Deus. Eu vou entregar o quadro. Pega para mim lá, Cícero. Está preparando aí? Glória a Deus. Ou aqui embaixo. Glória a Deus. Cá o Jean e a Mislene? Vai entregar para ele. Isso, mais no meio aqui. Mais. Gílio, vem cá. Já aí você direciona aqui. Isso. Agora, Jean, você vai lá do lado da Gílio lá. Isso, parece foto. Isso. E olha, eu não ia falar, mas ela falou, você viu? Cadê ele? Está esperando a foto para entregar. Pois é, mas... Essa igreja, eu vou dizer a verdade.
Entendeu? Entrega para ele e aí tira foto com ele agora. Isso. Aí as duas, pode juntar as duas assim, mas para isso aí. Quer ver? Quer falar alguma coisa, gente? Wesley, quer falar alguma coisa? Não? Deus abençoe. Vamos aplaudir a Jesus? Glória a Deus. É sempre. Como é que é, irmão? E a foto não saía? Mas o que está acontecendo? Como é que faz? Meu Deus. Aleluia. Só vocês, hein? Deus muda o jeito de andar mesmo, né? Nunca mais volto pelo mesmo caminho. Essa piscina está igual o vale que Jacó passou, o vale de Jaboque. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos caminhando para a última aula do módulo 2 do nosso Centro de Evangelização Estratégica. E a última aula será exatamente sobre propósito. Amém? Propósito. Então eu quero seguir a mesma linhagem da última aula, que será a quinta-feira, e também seguir a linhagem da palavra que o nosso presbítero ele leu no início do culto a respeito dos Salmos. Vocês lembram do número? 139, o verso 16 e 17. Amém? Lá fala que todas as coisas foram escritas no livro de Deus antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Amém? Ou seja, há um livro que está escrito todos os seus dias, e esse livro foi feito e assinado por você antes de você adentrar no ventre da sua mãe para ser uma massa em formação. Nós chamamos esse livro de livro do propósito. Livro do propósito. Levando em consideração que Deus sempre preza pelo livre-arbítrio, Deus sempre preza pelas nossas decisões, esse livro precisou ser escrito em conformidade com você, porque você precisava aceitar o propósito antes mesmo de você existir nesta terra, porque antes de você existir nessa terra, você foi eleito, formado dentro do próprio Deus. Amém? E Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha só, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Quantos anos você tem, Jean? Você é muito mais velho do que 32 anos, porque antes de Deus gerar o mundo, Deus já havia gerado você em espírito, dentro do próprio Deus. Na eternidade passada, glória a Deus. Então,
Não é em vão que você tem a mãe que tem. Não é em vão que você tem o pai que você tem. Não é em vão que você caiu numa família exatamente com a situação financeira que ela está. Não é em vão os irmãos de sangue que você tem, porque havia um livro chamado Livro do Propósito. Olha para você ver a questão do próprio Jeremias, lido aqui pela irmã. A Bíblia diz que ele, Deus, o santificou e as nações o deu por profeta, quando ele ainda estava no ventre da sua mãe. Deus mudou toda a lógica, porque a família de Jeremias era uma família de sacerdotes. O seu pai era sacerdote, o seu avô era sacerdote, o seu bisavô era sacerdote, o seu tataravô era sacerdote, tetravô era sacerdote, por daí diante que eu nem sei nomear. Eram todos sacerdotes, mas Deus fala e faz com Jeremias para que ele fosse um profeta. Amém ou não amém? Então existe um propósito para cada um de nós aqui. E esse propósito veio com você através do seu nascimento. E todas as coisas deste propósito estão escritas num livro chamado Livro do Propósito. Por exemplo, Jesus, o livro do propósito de Jesus é conhecido por nós. Vocês sabem qual é? A Bíblia. A Bíblia é o livro do propósito de Jesus. 700 anos antes do nascimento de Jesus, alguém declarou: eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido será Deus conosco. Todos os passos de Jesus foram juntados num livro, e algum profeta vaticinou, profetizou, esclareceu acerca deste propósito que estava escrito no céu e transliterou esse propósito para a terra. E esse aglomerado, esse ajuntamento foi colocado no livro dos profetas, tanto maior quanto menor, e também colocado nos livros poéticos, nos salmos, etc. Porque havia este livro declarando o seu propósito. Diga assim para você mesmo: eu preciso entender e viver o meu propósito por completo. Diga para você mesmo: eu preciso me esforçar para conhecer e viver o meu propósito que Deus me escolheu. Glória a Deus. Eu já falei aqui, mas vou falar de novo. O propósito é a ferramenta adequada para a solução de um problema específico. Vou dizer, o propósito é a ferramenta adequada para o conserto de um problema específico. Por exemplo, quando eu era menor, eu queria... Menor é duro, não cresceu, né? Com menos idade, eu tinha um problema de querer consertar todos os meus carrinhos. E sabe como que eu consertava depois de ter quebrado eles? Eu pegava uma faquinha de serra para tentar tirar os parafusinhos dos carrinhos, daqueles minigames, sabe? Com a faquinha de serra. E acontecia duas coisas. Primeiro, que o buraquinho do parafuso ficava todo ralado e não conseguia tirar direito, quebrava os parafusos. Na hora de montar,
ficava uma parte boa, outra parte ruim. E as pontas das facas da minha mãe, eu quebrava tudo. Aí a minha mãe ficava brava comigo, Alex, e o meu carrinho ainda não ficava consertado da maneira certa. Diga assim, por quê? Porque eu estava usando a ferramenta errada. O propósito da faca é cortar carne. O propósito da faca é cortar alguma coisa. E para consertar o carrinho, eu precisava de uma chave de fenda, uma chave Phillips. E como eu estava usando a ferramenta errada, o conserto saía errado e ainda quebrava a ferramenta. O propósito é mais ou menos isso. Se você não souber o propósito adequado, você acaba ferindo as pessoas e acaba se ferindo. Por quê? Porque você está num lugar que você não foi chamado para estar. Você está fazendo algo que Deus não te chamou para fazer. Mas quando você se coloca no seu propósito, ninguém é melhor do que você naquilo, porque Deus te escolheu na eternidade com essa capacidade para resolver esse tipo de problema, e aí você se sente feliz, porque você conseguiu resolver aquilo. Levante bem alto a sua mão, levante bem alto a sua mão, porque eu quero declarar, existem coisas nesta cidade que você é a solução adequada para resolver. Existem problemas nessa cidade que Deus não levantou mais ninguém, Ele levantou a sua vida, e se você se colocar nesta brecha, esse problema será solucionado, porque Deus colocou qualidades dentro de você para fazer isso. Aleluia! Glória a Deus! Agora, é importante falar que propósito não é apenas sobre a questão ministerial, irmão. Propósito não é só na questão ministerial, do serviço da igreja. Propósito é para toda a nossa vida. Vocês estão entendendo? Diga amém. Que hora que eu tenho que hoje estou com vontade de pregar? 8h45 ou 8h45? Tudo igual. O propósito nasce com você na eternidade. Eu preciso perguntar, o que te enfurece, irmão? O que te tira do sério na sociedade? O que você não pode ver que você fica com raiva? Não responda, por favor. Mas qual é a injustiça? Qual é a situação que você não consegue ver, que te fere? Que te fere de verdade, que você se entristece de ver aquela situação? Se tem alguma coisa nisso, isso pode estar relacionado ao seu propósito. Porque o seu espírito rejeita aquela situação. Algo dentro de você rejeita aquilo. Eu tenho algumas coisas dentro de mim que eu não passei por elas, não aconteceu comigo, mas quando eu vejo, algo me revolta dentro de mim. E Deus sempre me coloca nessa circunstância. É incrível como eu tento correr disso e aparece uma pessoa na minha vida, é essa situação. Aparece outra pessoa, é essa situação. E aí eu não corro mais, porque eu entendi que isso tem a ver com um propósito. Isso tem a ver com um chamado de Deus dentro de mim, que é mais forte do que a minha própria existência, que ela pode ser um dos motivos da minha existência. Então eu preciso pegar isso e potencializar isso para ser
um meio de solução de coisas semelhantes a essa que acontecem na vida de pessoas. Vocês estão entendendo? Diga amém. E o seu propósito será medido como critério para a sua salvação da alma. Eu vou dizer de novo, o seu propósito será medido como um dos critérios para a sua salvação na alma, ou seja, para o seu galardão. Deus vai pegar o livro do propósito, que foi escrito na eternidade, e vai pegar o livro dos seus dias, porque você não sabe, mas o salmista diz que todos os seus atos estão sendo escritos num livro. Exatamente nesse instante tem um anjo escriba, e esse anjo escriba está escrevendo tudo que você faz, todos os seus passos, todas as suas palavras, todas as suas direções, tudo para onde você vai, tudo que você decide num livro. E no dia do tribunal de Cristo, esse livro que foi escrito por esse anjo vai ser contraposto ao livro do propósito, para saber qual é a medida ou a intenção daquilo que você cumpriu ou deixou de cumprir do seu propósito. O diabo não pode contra a sua vida. Amém ou não amém? O diabo não pode acabar com seus dias. Amém ou não amém? O diabo não pode tirar de você a sua salvação. Amém ou não amém? Mas ele trabalha incessantemente para te desviar do seu propósito, porque desviando do seu propósito, ele arranca galardão da sua vida. Ele trabalha para te desviar do foco, porque te desviando do foco, ele arranca a recompensa de Deus sobre o seu trabalho. Por isso que tudo que você fizer, você precisa pedir orientação para Deus, para que Deus te direcione, para que você não saia do seu propósito. Porque se você sair do seu propósito, acontecerá coisas que vão te distanciar ainda mais dele. Por exemplo, se eu perguntar para você aqui, o que foi escrito? Não deu tempo para me pregar sobre João, mas eu vou só falar isso. O que foi escrito acerca de João, pelo próprio Isaías, por Malaquias, por outras pessoas? Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus erros e as suas veredas. O propósito de João era o quê? Pregar no deserto. E no deserto, presbítero Gerson, a congregação de João estava lotada. Todas as províncias adjacentes do Jordão iam ter com ele, porque quando eu estou vivendo um propósito de Deus, a provisão vem do próprio Deus para esse propósito. Porque quando eu estou vivendo no centro da vontade de Deus, Deus se torna o provedor do meu ministério. Mas aí João abandona o propósito. E João abandona o propósito, entra na cidade que não era para ele entrar e vai pregar contra Herodes e Herodias. Meu Deus. Lá no deserto, João pregava uma mensagem dura, sim ou não? Mas era uma mensagem para o deserto. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Toma cuidado, porque até dessas pedras aqui, Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado está posto, raiz das árvores. Mensagem dura, sim ou não? Aí ele pega, foge do propósito, e ele vai pregar contra o adultério lá no palácio. Algo que nunca ninguém escreveu que ele iria fazer. Ou seja, ele abandonou o propósito
e se transformou no cabeça da sua própria vida. Meu Deus, eu vou dizer de novo. Ele abandonou o propósito e se transformou ele o cabeça da sua própria vida. E sabe o que aconteceu com a cabeça dele? Foi posta numa bandeja de prata. Porque quando eu me direciono com a minha própria mentalidade, com o meu próprio sentimento, com o meu próprio pensamento, com as minhas próprias vontades, eu me torno o cabeça da minha história. E aí, sabe o que acontece? Acabamos perdendo a cabeça. Perceba para você ver. Todas as vezes que você perdeu a cabeça em alguma situação, primeiro você encheu ela das suas próprias verdades. Todas as vezes que você perdeu a cabeça com alguém, você estava certo nas suas decisões. Porque o problema não é quando você está errado. O problema é quando você está certo. O problema não é quando você reconhece o erro. O problema é quando você está acertando. E o fato de estar acertando te impulsiona a aflorar as suas emoções além da conta. Sabe o que acontece? Nessa hora você perde a cabeça. João perdeu a cabeça, foi posta numa bandeja de prata. Diga assim, Senhor, me ajuda, para que sempre o Senhor me direcione, para que eu nunca perca a cabeça, mesmo tendo razão. Senhor, me ajuda, não quando eu estou errado, mas quando eu estou certo, que me encho de mim mesmo. Meu Deus, isso é forte. Isso é forte. O diabo sempre levanta o Herminha contra o Emerson. O diabo sempre levanta você contra você mesmo. O nosso problema não é o de fora, o nosso problema é interno. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados, potestades. E esta luta acontece na nossa mente. Não perca a cabeça. Não saia do propósito. Eu preciso terminar essa mensagem, mas preciso terminar ela no horário. Tem 4 minutos para eu pregar. Quando João perde a cabeça, quando João sai do deserto, entra na cidade, tem mais coisas, mas mais coisas eu só vou revelar para quem está indo na aula, para dar honra para quem está fazendo o estudo. Tem bem mais coisas. Mas para encerrar agora, antes dele perder a cabeça, ser decapitado, ele está no cárcere. E no cárcere ele manda os discípulos dele ir chamar por Jesus. E ver se Jesus, Guilherme, era Jesus mesmo. Olha só, João viu, Alex, o céu abrindo. João ouviu a voz de Deus dizendo: este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. João viu o Espírito Santo descendo em forma corpórea de pomba sobre Jesus. A Trindade estava revelada ali no batismo de Jesus. O céu aberto, o Espírito como pombo e a voz de Deus no céu, e Jesus ali sendo batizado. Mas no final da vida de João, João está chamando os discípulos e perguntando: Jesus é Jesus mesmo? Desviou ou não desviou, irmão? Você é você mesmo? Aí, Jesus manda dizer para João: vai, anuncia João, os cegos vêm, os coxos andam,
Os mortos são ressuscitados. Os leprosos são curados. Aos pobres são pregado o evangelho. Ou seja, eu sou eu. Eu estou no lugar que o meu Pai quer que eu esteja. O problema não está em mim, João. O problema está em... Eu sou Jesus mesmo. Ele está encarcerado. Ele está preocupado. Essa não é a palavra. Ô Jean, você precisa pegar mais peixe lá para me dar uns, para mim, a minha memória, para minha memória voltar. Eu troco as palavras. João está titubeando acerca da sua fé. E ele está sozinho num cárcere e pergunta: tudo o que eu fiz era para ser feito ou foi tudo em vão? Era essa a pergunta de João. Aí Jesus fala que igual a João, não apareceu ninguém maior do que João o Batista na terra. Porém, o menor no reino será maior do que João. O menor no reino será maior do que ele. Sabe por quê? Porque ele abandonou o propósito. Não diz que ele vai estar fora ou dentro. Diz que ele vai ser o menor. E o reino aqui não pode ser salvação. Diga assim, por quê? Porque não existe um mais salvo do que o outro. Mas eu quero dizer para você que se você está aqui esta noite, é porque Deus está lembrando você que você foi chamado pela eternidade. Se coloque em pé comigo, por gentileza. Sabe, Silas, quando você está vivendo uma situação, e aí você está conversando com alguém, e você tem a sensação de que aquela cena já aconteceu. Só eu vivi isso, de estar conversando com alguém e de repente eu saber o que vai acontecer, o que a outra pessoa vai falar. Parece que você já sonhou aquilo, parece que você já viveu aquela cena. Alguns chamam isso de déjà vu, ou déjà vu. Qual dos dois? Déjà vu. É que eu me lembrei da banda lá. Banda déjà vu. Aí tempo, não faz, revelou a idade, né? Meu Deus do céu. Mas essa cena já aconteceu de fato. E essa cena aconteceu na eternidade. Quando acontece isso, é um sinal de Deus a respeito do propósito. A respeito do propósito. Eu preciso que esta igreja entenda que a questão do propósito é séria. Se você fizer um mapeamento das coisas, você vai ver que o passado é tudo entrelaçado. Se você fizer um rascunho de datas importantes, comemorativas, de pessoas próximas de você, de pessoas que têm o seu ciclo de amizade, você vai ver que em algum aspecto um bate com o outro. Porque isso faz parte do projeto de Deus. A sua vida não é um acaso. A sua vida é um plano e um projeto do Senhor. Talvez você diga assim: eu sou o único que sirvo a Deus na minha casa. Eu sou o único que faço assim, assim, assado. Bem como Cristo tinha um propósito de levar a salvação, talvez você seja um mini Cristo, que através da sua vida, a salvação vai adentrar dentro da sua casa.
A salvação vai adentrar dentro da sua família. A salvação vai adentrar dentro do seu ambiente de trabalho. Viva sempre conectado no mundo espiritual, porque o propósito de Deus vai se revelar em você. Soberano Deus, eterno Pai, eu entrego em suas mãos esta noite. E eu quero agradecer-te, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito. Eu quero te agradecer por esta cidade. Eu quero te agradecer por esta igreja. Eu quero te agradecer por todos os irmãos, meu Pai, que passaram na nossa vida durante todos esses anos. Eu quero glorificar o Senhor pelos que desde quando eu cheguei estão conosco, meu Pai. Mas também quero agradecer ao Senhor por todos aqueles que o Senhor foi ajuntando com o passar do tempo, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por cada salvo. Obrigado por cada batismo. Obrigado por cada renovo. Obrigado por cada transformação. Obrigado por cada unção. Obrigado por cada família, meu Pai. Obrigado por cada casamento. Obrigado, Jesus. Obrigado. Eu quero viver o meu propósito nessa cidade. Eu quero viver, Senhor, meu Deus e meu Pai, o propósito como igreja nesta cidade. E quero declarar a tua bênção sobre cada vida aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quem pode aplaudir a Jesus? Cadê o tapete? Tapete branco. Não, pode deixar. Tapete branco. Eu fui pregar na Quadrangular esses dias. E a Guta estava lá. E eu lembrei de um ato profético que eu fiz. Não, dobra em 2. Os irmãos que são mais antigos vão lembrar. Põe aqui, ó. Aqui, ó. Eu coloquei a igreja, para você ter uma ideia, irmãos mais novos, pagava um aluguel de R$700 no Canja. E sabe quantos que entravam na igreja? 200. 200 para nós comer, pagar as contas e pagar o aluguel da igreja. E só pagava porque o pastor mandava dinheiro, o pastor Divaldo. E a igreja só tinha um violão. Aí eu falei assim, ó, coloquei um tapete e falei, irmãos, não passe por ali. Siga o exemplo da irmã, sente só um minutinho. Isso. O Alex agradeceu ela. Só um minutinho, eu vou terminar já. A igreja só tinha um violão, irmão. Aí eu coloquei um tapete no chão e falei, ó, ali tem uma bateria. Não pise em cima desse tapete, senão você vai derrubar a bateria. E depois disso, o filho da Guta, o Antônio Augusto, estudava com o Jefinho na escola, no colégio. E ele falou assim pro Jefinho, eu tenho uma bateria lá e eu quero vender ela. Aí ele falou assim, rapaz, meu pastor quer comprar uma bateria lá. Ele falou, mas quem que é seu pastor? Bem o jeitinho dele, né? Rapaz do céu, meu pastor quer comprar uma bateria lá. Fala com ele lá, bem rapidinho. Quem que é seu pastor? Não conheço. Aí foi lá, falou, eu vou vender a bateria para ele. Sem me conhecer. Chegou com a bateria dentro do carro da mãe dele, subiu os 21 degraus da igreja que tinha lá. Falou, pastor, prazer. Vim vender a bateria para o senhor aqui, que o Jefinho falou que você está precisando. Falei, rapaz, mas não tem dinheiro. Como é que vai fazer? Ele falou, não, pastor, vou vender a bateria aqui, o senhor vai me pagando quando puder.
e deixou a bateria lá na igreja para pagar quando pudesse. Aí nós fizemos uma campanha para cada irmão dar R$20 por mês para nós pagar, para a gente pagar a bateria para ele mensalmente. Acho que pagamos em 7, 8 parcelas. É a mesma bateria que temos hoje. E tudo isso nasceu de um ato profético como esse. E eu quero dizer aos irmãos, para os irmãos não pisarem nesse tapete aqui, porque aqui tem um teclado, tá? E nós vamos ter um tecladista na nossa igreja. As irmãs, quando for limpar aqui, tome cuidado para não derrubar, porque teclado é sensível, tá bom? E caro, nós vamos ter um teclado de uns R$5.000. Em nome de Jesus. Não sei como que vai vir, se Deus vai dar condições para nós comprarmos, se Deus vai usar alguém para abençoar, mas vai existir um tecladista ali, viu, Silas? Vai parar de jogar você no mato só com o violão. E nós vamos ter isso para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém ou não amém? Amém. Agora sim nós vamos encerrar, depois de ter o teclado ali para fazer o fundo musical para o irmão Gerson pregar, né, para as Elaines pregarem aqui, ó. O tecladinho vai estar aqui. Então tomem cuidado ali. Não deixe as crianças, estou falando sério agora, não deixe as crianças passar por ali para não derrubar o teclado, porque é importante para o crescimento da igreja. E justo hoje que eu ia fazer isso, o Asaf pegou um baixo na mão lá e falou assim: eu vou levar para a igreja, eu preciso levar para a igreja, eu quero levar para a igreja. E aí, corre lá para você no carro pegar o contrabaixo. Que ele vai ficar aqui também, porque o louvor vai ficar completo. O Rogério está viajando, está lá para Goiás. Goiás? Hã? Mato Grosso. Dessa vez ele foi longe, né? Por isso nós estamos sem baterista. Hoje, terça-feira, ele está lá para o Mato Grosso. Vai trazer peixe grande lá. Aí, ó. A foto aí, ó. Glória a Deus. Nós precisamos exercitar nossa fé. E isso vai acontecer. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Vamos agradecer a Jesus. Está dando risada? Fala, irmão. E jogou na mata aqui, ó. Estava pesando na mente dele, ele confessou perto de todo mundo para ela não bater nele sozinho. Diante do altar ainda. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós louvamos o seu nome por esta noite especial. Há um propósito especial do Senhor sobre cada um de nós. Me ajude, Senhor. Me ajude a exercer paternidade, Senhor, sobre pessoas, meu Pai. Me ajude a ajudar pessoas e desenvolver pessoas, meu Pai. Senhor, eu quero viver esse propósito. Eu não quero viver, Senhor, meu Deus, pela minha própria cabeça, mas eu quero viver pelos teus sonhos e planos sobre a minha vida. Venha sobre mim o teu reino, bem como venha sobre todos esses irmãos, sobre esta igreja. Eu quero entoar a Ti honra e gratidão, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, vencendo vem, que o grande amor de Deus o Pai, que a graça salvadora de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo
esteja com todos, sobre todos. Todos digam, aplauda bem forte ao nome do Senhor. Deus nos abençoe.